Charles-Camille Sanson nasceu em Paris a 9 de outubro de 1835, filho único de Jacques-Joseph Victor Sanson e Françoise Clémence. Com o desaparecimento precoce do pai, Camille, ainda bebê, passou a viver com a sua mãe e a sua tia. Ainda antes de completar 3 anos, já tinha uma afinação perfeita e demonstrava uma enorme admiração pelo som do piano. Foi justamente este o seu primeiro instrumento, que aprendeu inicialmente com a sua tia-avó e mais tarde, já com 7 anos, viria a ser aluno de Camille Stamaty. Rapidamente se percebeu o talento do jovem músico, tendo sido mesmo considerado como uma das crianças mais notáveis da história a par de Mozart. Ocasionalmente, fazia pequenas apresentações já desde os 5 anos. Porém, o seu primeiro concerto de forma oficial só aconteceu aos 10 anos, onde o programa que tocou incluía obras de Mozart e Beethoven. Por influência de Stamaty, iniciou-se no universo da composição, tendo sido admitido no Conservatório de Paris em 1848, na altura com 13 anos. Nesta escola, e com vista a maiores oportunidades na carreira, transitou para a classe de órgão, concordando assim com a ideia de que um organista de igreja teria mais trabalho que um pianista solista. Foi assim que, em 1851, ganhou o prémio máximo do Conservatório para organistas e, no ano seguinte, começou então a ter sucesso no âmbito da composição, conquistando o seu primeiro prémio de composição pela Société Saint-Cécile em Paris com a peça Ode à Saint-Cécile. A primeira peça do compositor a ser reconhecida como uma obra de uma forma escrita mais madura foi Trois Morceaux, uma peça para harmónio, escrita em 1852. Ao deixar o conservatório, em 1853, Sanson aceitou o cargo de organista da antiga igreja parisiense de Saint-Merry. Os honorários como organista, juntamente com as taxas para funerais e o seu salário básico tão modesto, deram a Sanson uma estabilidade económica. O órgão, uma obra de François-Henri Clicquot, tinha sido muito danificado na sequência da Revolução Francesa e teria sido também imperfeitamente restaurado. O instrumento estava adequado para os serviços da igreja, no entanto não era o suficiente para os recitais ambiciosos que muitas igrejas parisienses de alto nível ofereciam. No início de 1858, Sanson transferiu-se de Saint-Merry para um cargo de alto nível em La Madeleine, a igreja oficial do Império. Foi durante este período que conheceu Franz Liszt, com quem formou uma amizade duradoura e quem descreveu Sanson como o melhor organista do mundo. Enquanto organista, justamente em La Madeleine, Sanson escreveu a famosa Oratória de Natal em menos de 2 semanas, completando a peça apenas 10 dias antes da sua estreia, no Natal de 1858, em Paris. Com uma estrutura quase híbrida entre cantata e oratória, tem na realidade uma duração mais reduzida do que seria expectável. Com o objetivo de ser apresentada em momentos de culto, encaixa perfeitamente no estilo de uma cantata sagrada tradicional. O facto de Sanson se ter dedicado ao estudo da música coral de Bach, Handel, Mozart ou Berlioz teve uma grande influência na escrita desta obra, com as influências mais significativas na parte 2 da Oratória de Natal, de Johann Sebastian Bach, e na Missa de Santa Cecília de Gounod. A Oratória de Natal está assim estruturada em 10 andamentos, um prelúdio seguido de 9 secções vocais, dentre as quais Tolite Hostias é o coro final, portanto o 10º andamento, desta imponente obra. Este belíssimo hino foi originalmente escrito para coro misto, órgão e orquestra de cordas. O texto, em latim, assim versa: Tolite Hostias et adorate Dominum in atrio sanctu eius. Letentur celi et exultet terra, a facie Domini quaniam venit. Ouçamos então Tolite Hostias numa adaptação para ensemble de sopros misto.
De 1861 a 1865, Camille Saint-Saëns foi professor de piano na École de Musique Classique et Religieuse, em Paris, onde foram seus alunos Gabriel Fauré e André Messager. Durante o período de ensino nesta escola, o jovem compositor dedicava menos tempo à composição, também motivado por algumas críticas à sua escrita e alguns concursos não ganhos. Não obstante, em 1863 escreveu Introdução e Rondó Caprichoso em Lá menor, um opus 28, uma composição para violino e orquestra que inicialmente apenas constava de um solo para o violinista espanhol Pablo de Zaraste e se intitulava apenas Introdução e Rondó Caprichoso para violino e orquestra em Lá menor. Tinha assim a intenção de ser o grande final para o primeiro concerto de violino de Saint-Saëns. 2 anos depois da primeira apresentação desta obra, Saint-Saëns pediu a Georges Bizet para criar uma redução da orquestra como alternativa para ser tocada por um violino e piano. Independentemente dos atritos de Saint-Saëns com os demais compositores, é inegável o facto de que as suas obras são representantes do mais belo melodismo francês, enriquecidas por harmonias cujas cores lembram um quadro de Monet. A Introdução e Rondó Caprichoso em Lá menor é testemunha de toda essa inspiração. Houve uma forte tendência na época, por parte dos compositores franceses, em explorar ritmos e espírito das danças espanholas, assim como fez Georges Bizet na sua famosa ópera Carmen. Também Ravel, ao compor a Rapsódia Espanhola, reflete esta influência. Saint-Saëns também absorveu as cores vibrantes da música espanhola na Introdução e Rondó Caprichoso. A obra começa com uma introdução de caráter melancólico e dramático, feito pelo violino, acompanhada por progressões de acordes feitas pela orquestra. Esta introdução vai muito além da mera função de dar início à peça. Ela prepara todo o cenário para os eventos seguintes, inserindo o ouvinte completamente dentro da obra e apresentando até alguns motivos melódicos e rítmicos que serão reaproveitados no decorrer da peça. Logo que a introdução acaba, com uma forte cadência do violino, imediatamente a orquestra assume um ritmo pulsante em acordes contínuos que servirão de base para que o violino desenvolva o tema do rondó. Esta obra é tão cativante que o próprio Debussy, que condenava severamente o conservadorismo de Saint-Saëns, se ocupou a fazer uma versão para 2 pianos, publicada em 1888 em Paris. É uma obra que mexe com todos os nossos sentidos, tanto pelo sensualismo melódico e rítmico provenientes da influência espanhola, quer pelas cores vibrantes do vocabulário harmónico francês, numa incrível mescla de sotaques que dialogam perfeitamente. Ouçamos então a introdução da peça Introdução e Rondó Caprichoso em Lá menor, opus 28, numa adaptação para ensemble de saxofones e onde contamos com a participação do nosso maestro Hélder Gonçalves como solista no clarinete.
Em 1871, após servir a Guarda Nacional na Guerra Franco-Prussiana, Saint-Saëns foi fundador da Sociedade Nacional de Música, que promoveu apresentações das obras orquestrais francesas mais significativas da geração seguinte. No mesmo ano, produziu o seu primeiro poema sinfónico, Le Rouet d'Omphale, que, a par da Danse Macabre, é o mais frequentemente executado das suas 4 obras. A sua ópera Samson et Dalila, rejeitada em Paris por causa do preconceito contra a representação de personagens bíblicos no palco, foi apresentada em alemão em Weimar em 1877 por recomendação de Liszt. Porém, apenas foi encenada em Paris em 1890 no Théâtre Eden. Curiosamente, mais tarde esta foi considerada a sua ópera mais popular. Em 1878, Saint-Saëns perdeu os seus 2 filhos e 3 anos depois separou-se da esposa. Nos anos seguintes, realizou extensas turnês pela Europa, Estados Unidos, América do Sul, Oriente Médio e Leste da Ásia, apresentando os seus 5 concertos para piano e outras obras para teclado e regendo também as suas composições sinfónicas. Desde cerca de 1880 até ao final da sua vida, a sua imensa produção cobriu todos os campos de música dramática e instrumental. A sua Sinfonia número 3, de 1886, foi dedicada à memória de Liszt e usou habilmente o órgão e 2 pianos. No mesmo ano, escreveu a emblemática obra Le Carnaval des Animaux, para uma pequena orquestra. Trata-se de uma fantasia humorística que não foi apresentada durante a sua vida e que desde então ganhou considerável popularidade como obra para concertos de jovens. Em 1900, após 10 anos sem uma residência fixa em Paris, Saint-Saëns alugou então um apartamento não muito longe da sua antiga residência, sendo esta a sua casa para o resto da vida. Entre 1906 e 1909, fez novamente turnês de grande sucesso pelos Estados Unidos, como pianista e maestro. Em Nova York, na sua segunda visita, estreou Louvado Seja o Senhor, para coro duplo, orquestra e órgão, que compôs especialmente para esta ocasião. Apesar da sua crescente reputação como reacionário musical, Saint-Saëns foi, de acordo com Galois, provavelmente o único músico francês que viajou a Munique para ouvir a estreia da 8ª Sinfonia de Mahler em 1910. Os seus instintos clássicos de forma colocavam-no em conflito com o que lhe parecia ser a falta de forma e a estrutura dos impressionistas musicais, liderados naturalmente por Debussy. Com visões tão conservadoras, Saint-Saëns não simpatizava e estava considerado absolutamente fora de moda com a cena musical parisiense do início do século XX, fascinado como estava com a novidade. A resposta de Saint-Saëns ao neoclassicismo de Le Six foi igualmente inflexível. Da suíte sinfónica politonal Parotier de Dario Milhaud, de 1919, ele comentou apenas: "Felizmente ainda existem asilos para lunáticos na França." Saint-Saëns deu o que pretendia ser o seu concerto de despedida como pianista em Paris em 1913. No entanto, a sua aposentadoria foi suspensa como resultado da guerra, durante a qual fez muitas apresentações em França e noutros lugares, arrecadando assim dinheiro para instituições de caridade da guerra. Em novembro de 1921, Saint-Saëns deu um recital no Institut para um grande público convidado. Observou-se que o seu jeito de tocar era tão vívido e preciso como sempre, e ainda a sua postura pessoal era admirável para um homem com 86 anos. Deixou Paris um mês depois, a caminho de Argel, com a intenção de passar lá apenas o inverno, como há muito estava acostumado a fazer. No entanto, durante esta visita, acabou por ser vítima de um ataque cardíaco fulminante a 16 de dezembro de 1921. O seu corpo foi levado de volta para Paris e, depois de um funeral oficial na igreja de La Madeleine, foi então sepultado no cemitério de Montparnasse. Como Camille Saint-Saëns haverá dito, a arte destina-se a criar beleza e caráter. O sentimento só vem depois e a arte pode muito bem passar sem ele. Na verdade, é muito melhor quando isso acontece. A encerrar o Mai Musical e este ciclo de pequenos concertos comentados, preparamos uma surpresa. Sendo as bandas filarmónicas a nossa raiz musical, celebramos o 180º aniversário de um compositor que, ao longo da sua vida e obra, escreveu bastante para ensemble de sopros e sempre buscou homenagear a música tradicional da sua pátria-mãe. Antonin Leopold Dvořák
nasceu a 8 de setembro de 1841, numa pequena localidade próxima de Praga, na Boêmia, que era então parte do Império Austríaco, atualmente República Checa. Sendo o primeiro de 9 irmãos, foi batizado segundo a tradição católica romana e, durante a sua juventude na sua terra natal, alimentou a fé cristã e a herança cultural da Boêmia, que em muito influenciou a sua obra. O seu pai era vendedor de carne e também tocava cítara, pelo que queria que o filho seguisse na sua profissão. No entanto, Dvořák escolheu a música. Em 1847, entrou na escola primária e começou também a tocar violino com o professor Joseph Spitz. Desde cedo mostrou talento e habilidade musical, tocando numa banda da aldeia e na igreja. Aos 13 anos, por influência do seu pai, Dvořák foi enviado a Zlonice para morar com o seu tio, a fim de aprender a língua alemã, e foi justamente com o seu professor de alemão, Anton Lehmann, que teve aulas de órgão, piano e violino, a par de teoria musical. Lehmann era o organista da igreja em Zlonice e às vezes deixava Antonin tocar órgão nos cultos. Aos 16 anos, por insistência do professor e do tio do jovem, František permitiu que o filho se tornasse músico, com a condição de que o menino trabalhasse para seguir a carreira de organista. Depois de partir para Praga, em setembro de 1857, Dvořák ingressou então na escola de órgão da cidade, estudando canto, teoria e órgão. E em 1859 formou-se então na escola de órgão, ficando em segundo lugar na sua classe. Ao longo da década iniciada em 1860, tocou viola na orquestra do Teatro da Boêmia, que depois de 1866 passou a ser dirigida pelo compositor Bedřich Smetana. Depois de casar, em 1873, Dvořák deixou a orquestra do teatro onde tinha estado durante 11 anos e ocupou-se então como organista da igreja de Santo Adalberto, em Praga, onde ganhou mais dinheiro e estatuto e ficou com mais tempo para compor. Esta dedicação à composição foi-lhe absolutamente favorável e, em 1877, um crítico musical deu-lhe conta de que as suas obras estavam a chamar a atenção de Brahms e dos críticos da especialidade. Dedicada ao compositor e crítico de música Louis Ehlert, que havia elogiado as danças eslavas na imprensa alemã, a serenata em ré menor para instrumentos de sopro, violoncelo e contrabaixo, frequentemente catalogada como Opus 44, é uma obra de câmara escrita e estreada em 1878. Esta peça evoca os estilos eslavos traduzidos nos timbres da sua instrumentação original: 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes e 3 trompas, tendo sido adicionadas posteriormente as partes de violoncelo e contrabaixo para aprimorar a parte do baixo. Ouçamos assim o primeiro dos 4 andamentos desta magnífica obra, Moderato quasi marcia, com uma ligeira adaptação na sua instrumentação.
Dvořák começou a ter maior sucesso, sobretudo depois da publicação de suas obras pelo famoso editor Simrock. O seu Stabat Mater, de 1880, foi bastante divulgado e depois de um grande sucesso em Londres, Dvořák foi mesmo convidado a visitar a Inglaterra, onde foi largamente aclamado em 1884. A ligação a Brahms ganha força também ao longo desta época de sucesso. Dvořák admirava-o e mais tarde, quando se tornaram amigos, Brahms também lhe revelou ter uma forte influência no seu trabalho. Não obstante, a influência em sentido inverso também é clara se falarmos, por exemplo, na Quarta Sinfonia de Brahms, de 1884 e 85, que tem formas tão características de Dvořák que o tema inicial do quarto andamento é um verdadeiro plágio do tema inicial do quarto andamento da Sexta Sinfonia de Dvořák, uma obra de 1880. Em 1890, influenciado por Tchaikovsky, visitou a Rússia e também lá dirigiu as orquestras de Moscovo e São Petersburgo. No ano seguinte, recebeu um título honorário da Universidade de Cambridge e um lugar de professor de composição no Conservatório de Praga. Entre 1892 e 1895, Dvořák foi diretor do Conservatório de Nova Iorque. Para além do seu salário ter sido bastante inflacionado, um dos seus maiores interesses era descobrir a música americana. Pouco depois de lá ter chegado, escreveu vários artigos de opinião refletindo sobre o estado da música norte-americana e sustentando ainda a ideia de que os elementos nativos e afro-americanos deveriam contribuir para o desenvolvimento da identidade da música norte-americana. Durante esta estadia em Nova Iorque, no ano de 1893, Dvořák compôs uma das mais emblemáticas peças da sua obra, a Sinfonia número 9, do Novo Mundo. A título de curiosidade acerca do scherzo desta sinfonia, o tema de abertura deste andamento é claramente uma homenagem ao segundo andamento da Nona Sinfonia de Beethoven. Depois do regresso de Nova Iorque à sua terra natal, antes do final da primavera de 1895, Dvořák passou os primeiros tempos a descansar com a família. No ano seguinte, visitou Londres pela última vez para assistir à estreia do seu concerto para violoncelo em si menor. Os últimos anos da sua vida foram dedicados à composição. No entanto, deixou várias obras incompletas. Em 1901, foi substituir Antin Benevitz na direção do Conservatório de Praga e, nesse ano, o seu 60º aniversário foi comemorado como um evento nacional. Com o seu estado de saúde a condicionar as deslocações, Antonín Dvořák acaba por falecer a 1º de maio de 1904, vítima de uma falha cardíaca. A sua obra constitui uma síntese do pós-romantismo alemão de Brahms e da tradição folclórica eslava. Na catalogação das suas obras encontram-se 9 sinfonias, um concerto para piano, um concerto para violino, um concerto para violoncelo, talvez até o mais famoso dos seus concertos, poemas sinfónicos, aberturas, danças sinfónicas, suítes e as famosas danças checas.